Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com vocês neste domingo. Hoje é o último domingo do mês de julho. Hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de missões e nós vamos tirar uma oferta, tá bom? Para enviar para missões estaduais. Então, se você não fez ainda, faça, tá? É uma maneira da gente cooperar com o trabalho missionário no nosso estado, tá bom? E também hoje nós estamos encerrando a nossa jornada que fala sobre Deus no centro da igreja, tá bom? E o tema hoje da nossa mensagem é uma igreja que vive esperando o seu Senhor. Vamos orar? E aí então vamos trazer esta meditação, esta reflexão para a nossa vida espiritual, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por este domingo. Eu te agradeço pelo teu cuidado conosco, te agradeço pela esperança que temos da nossa vida eterna, a esperança da volta de Jesus. Por isso que nós, hoje, ó Deus, vivemos de uma maneira, ó Deus, que busca te agradar em tudo. E assim, Pai, porque nós cremos que o Senhor Jesus há de voltar e levar a sua igreja. Muito obrigado, Deus. Aguardamos a tua vinda, aguardamos o momento em que vamos encontrar o Senhor e estaremos para sempre ao teu lado. Obrigado, Pai, por tudo. Pedimos por este mundo, ó Deus, que ainda não te conhece, este mundo que caminha na escuridão, que o Senhor manifeste graça, misericórdia, que os missionários possam alcançar, Senhor, as regiões mais distantes, as regiões mais próximas, e o teu evangelho, Senhor, alcance aqueles corações que estão sedentos, ó Deus, para um relacionamento contigo e para a certeza da vida eterna. Abençoa cada um que está vendo e ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos seguir em frente então? Uma igreja que vive esperando o seu Senhor. Quero ler para vocês dois versículos lá de Apocalipse, capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse. Só que eu vou ler o verso 12 e depois o verso 20, tá bom? São dois versos, estão um pouquinho separados, mas esses dois versos dizem assim. O primeiro, verso 12, diz: E eis que venho sem demora. Ele prometeu, sem demora eu volto. E comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tá bom? Então, o verso 12 e também o verso número 20. Bom, como eu disse para vocês, nós chegamos ao último sermão da jornada Deus no centro da igreja. E ao longo deste mês, nós aprendemos que Cristo é o cabeça da igreja. Nós aprendemos que a igreja deve viver em santidade. Nós aprendemos também que a igreja existe para cumprir sua missão. Então foram as três mensagens que nós falamos neste mês de julho. Mas surge uma pergunta fundamental. O que sustenta a igreja em sua caminhada? Gente, a resposta é muito simples. O que sustenta a igreja em sua caminhada é a esperança da volta de Cristo. A igreja nasceu olhando para frente. Os primeiros cristãos, eles viviam com uma expectativa constante. Inclusive, eles saudavam uns aos outros dizendo Maranata. Olha aí o nome da nossa igreja. Sabe o que significa Maranata? O Senhor vem. Tá?
Maranata. Essa esperança moldava suas escolhas, fortalecia sua esperança e lhes dava coragem para enfrentar as perseguições. Mas, infelizmente, grande parte da igreja contemporânea fala muito pouco sobre a volta de Cristo. Eu acho que nós vivemos tão ocupados com as urgências do presente e por vezes esquecemos que somos peregrinos. A esperança da volta do Senhor não é um detalhe da fé cristã, é uma das suas colunas. Então grave bem isso, tá? A esperança da volta do Senhor não é um detalhe, não, é uma das colunas da nossa fé cristã. Por isso que uma igreja que perde a esperança da volta de Cristo corre o risco de acomodar-se ao mundo. Então, muito perigoso. Bom, vamos falar um pouquinho desse nosso contexto, tá bom? Sobre o livro de Apocalipse, que eu acho muito importante, inclusive nós estamos estudando, né? O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. Provavelmente lá por volta do ano 95 depois de Cristo, ou seja, antes do ano 100. João estava exilado numa ilha, e esta ilha era chamada Ilha de Patmos, tá bom? Naquele momento, os cristãos eles enfrentavam intensa perseguição do Império Romano, especialmente sob o imperador Domiciano, tá bom? Muitos haviam perdido bens, a própria liberdade e até a vida por permanecerem fiéis a Cristo. Muito triste esse período. E veja bem que é nesse cenário de sofrimento, de dor, de perseguição, que Deus concede a João uma visão de esperança. Cristo reina. Ele vencerá definitivamente o mal e ele voltará para buscar o seu povo. Então, esta é a mensagem que João recebe de Jesus, tá bom? Por isso que as palavras finais da Bíblia não são de medo, mas de esperança. Ele diz, certamente cedo venho, tá bom? Uma igreja que espera Cristo vive de forma diferente, principalmente enquanto ele não volta, tá? Uma igreja que espera Cristo vive de forma diferente enquanto ele aguarda o retorno de Jesus, tá bom? Esperar Jesus não significa cruzar os braços, significa viver hoje à luz da eternidade. Uma igreja que espera por Cristo vive de forma diferente, não é? Ela brilha de forma diferente, tá bom? Muito bem, esta é a palavra inicial, só para a gente poder entender mais todo esse contexto que nós temos, tá bom? Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quais os sentimentos de uma igreja que espera pelo Senhor? Quais são os sentimentos de uma igreja que espera pelo Senhor? Então eu quero responder a esta pergunta, dando para vocês 3 sentimentos que a igreja deve ter enquanto espera o seu Senhor, tá bom? O primeiro sentimento é de esperança. Uma igreja que espera o Senhor vive com esperança. Por isso que Apocalipse capítulo 22, o verso 12 que nós lemos, diz: e eis que venho sem demora. Para muitos, a esperança é um sentimento incerto. Mas na Bíblia, irmãos, esperança é uma certeza baseada nas promessas de Deus. Por isso que a nossa esperança não está na nossa economia local.
A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está na ciência. A nossa esperança tem um nome, e este nome é Jesus Cristo. Muito bem, essa expressão grega, venho sem demora, literalmente significa venho rapidamente. Esta é a ideia. Por isso que esta palavra, rapidamente, ela não enfatiza apenas a rapidez cronológica, mas ela dá a ideia de que quando Cristo vier, sua vinda será repentina, decisiva, irresistível. Importante a gente entender isso. Venho sem demora, venho rapidamente, eu venho repentinamente. Esta é a ideia deste venho sem demora. A esperança cristã não é um desejo, é uma expectativa fundamentada na fidelidade de Deus. Muito importante isso. Então, essa esperança poderia ser só um desejo nosso, mas não é. É muito mais do que isso, é uma expectativa, porque eu venho sem demora. Por isso que Jesus disse, eu venho. E esta volta de Jesus reafirma uma promessa feita diversas vezes nas Escrituras. É interessante ilustrar um pouco a volta de Jesus. Por exemplo, um agricultor, ele planta a semente, mas ele continua trabalhando mesmo sem ver esta semente germinar e brotar. Interessante que ele continua trabalhando mesmo sem ver imediatamente os frutos. Mas ele sabe que os frutos virão. Queridos, assim vive a igreja. A igreja trabalha hoje porque sabe que Cristo voltará. Cristo retornará para buscar a sua igreja. Por isso que a esperança alimenta a perseverança. Muito importante isso. A nossa esperança da volta de Cristo alimenta a nossa perseverança em servi-lo neste mundo. Quem perde a esperança da volta de Cristo passa a viver apenas para esta vida. Mas quem espera Jesus aprende a investir na eternidade. Tá bom? Então, o primeiro sentimento de uma igreja que espera pelo Senhor é o sentimento de esperança. Tá bom? O segundo sentimento de uma igreja que espera pelo seu Senhor é um sentimento, meus queridos, de fidelidade. Uma igreja que espera o Senhor vive em fidelidade. E aqui no verso número 12, é interessante que Jesus diz, comigo está o galardão. O galardão será entregue para aqueles que andaram fielmente com o Senhor. A volta de Cristo nos faz pensar sobre nossa responsabilidade. Não vivemos para conquistar, tá bom, a própria salvação por obras, de maneira nenhuma. A salvação não é obtida por meio de obras. Nós vivemos de forma santa porque fomos alcançados pela graça. Essa palavra galardão, ela indica recompensa. E ela aponta para a recompensa concedida aos servos fiéis. Não como meio de salvação,
mas como reconhecimento da fidelidade daqueles que já pertencem a Cristo. Gente, no Novo Testamento, esta palavra aparece diversas vezes relacionada à fidelidade do discípulo. Cristo, ele conhece nossas escolhas, nossa esperança, nosso serviço, e ele também conhece a nossa fidelidade, tá? Ou seja, nada passa despercebido dos olhos do nosso Senhor, tá bom? Então, uma igreja que espera o Senhor vive em fidelidade. Vamos ilustrar também esta ideia, tá? Imagine um funcionário sabendo que o dono da empresa voltará para uma inspeção da empresa. Vamos pensar aí sobre isso, uma cena dessas aí. Então o funcionário está lá trabalhando e ele sabe que o dono vai passar por lá para uma inspeção, tá? Veja bem, se ele ama seu trabalho, ele continuará servindo com dedicação, mesmo na ausência do patrão. Assim também somos nós, meus queridos. Assim também é a igreja. Nós continuamos trabalhando com satisfação, com alegria, aguardando a volta do nosso Senhor. Esperar por Cristo não produz acomodação, produz santidade, produz responsabilidade, produz compromisso. Muitos cristãos nos nossos dias caem no desânimo porque estão perdendo a esperança da volta de Jesus. Eis que venho sem demora. Tá bom? Então, um segundo sentimento que nós vivemos agora é um sentimento de fidelidade. Então, nós falamos, a igreja que espera pelo Senhor vive com esperança, vive com fidelidade, e agora, por último, uma igreja que espera o Senhor vive vive em expectativa. Esperança, fidelidade e expectativa. Por isso que o verso 20, que nós acabamos de ler, diz: Vem, Senhor Jesus. Esta expressão é uma expressão de expectativa. Gente, a última oração da Bíblia é o clamor. João não diz, espere mais, mas ele diz, vem. Vem, Senhor Jesus. Essa expressão grega é um imperativo. Sabia disso? É um imperativo. Não é apenas uma frase bonita. É o desejo ardente do coração da igreja. A igreja ansia, tá bom? Pela volta de Jesus. Por isso que a igreja diz, vem, Senhor Jesus, Maranata, tá? Durante os primeiros séculos, os cristãos, eles utilizavam frequentemente a expressão aramaica, Maranata. Não sei se você sabia, mas Maranata é uma expressão aramaica. E essa expressão significa nosso Senhor vem, ou vem, Senhor. E essa palavra expressava a identidade da igreja, né? Um povo que vivia entre a cruz, ou seja, pelo sofrimento, e também a volta de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, por vezes, ele enfatizava a volta do Senhor. Inclusive, bem no fim da sua vida, Paulo diz assim, que ele estava bem perto da sua morte, e ele diz, está reservada para mim a coroa da justiça. E não somente para mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Impressionante o apóstolo Paulo expressando a sua expectativa pela volta de Jesus. Por isso, meus irmãos, perceba isso. Não apenas para quem conhece a doutrina, mas para quem ama
a sua vinda. Viver nessa expectativa é muito importante. Tente imaginar uma criança cujo pai trabalha muitos meses distantes. Pensa nessa cena aí. E todos os dias a criança pergunta: quando é que ele volta? E veja bem, ela não vive com medo da chegada. Ela vive com saudade. Assim também somos nós, a igreja. A volta de Cristo não deve produzir pavor, medo. Deve despertar em nós o amor por Ele. Você acredita que Cristo voltará? Você deseja que Cristo volte? Eu desejo. Por isso que, ao encerrar esta jornada nossa, eu quero voltar e dizer o seguinte: Cristo é o cabeça da igreja, a igreja deve viver em santidade, a igreja existe para cumprir sua missão e a igreja vive esperando o seu Senhor. Eu acho que estas 4 verdades, elas caminham juntas. Uma igreja que reconhece Cristo como cabeça buscará a santidade. Uma igreja santa cumprirá sua missão. E uma igreja comprometida com sua missão viverá com os olhos voltados para a esperança da volta de Cristo. Por isso que a nossa história, ela não termina neste mundo. A nossa esperança não está nessa terra, gente. Nós vivemos entre 2 grandes acontecimentos: a cruz, os nossos sofrimentos, mas principalmente a volta gloriosa do nosso Rei. É desse jeito que eu quero encerrar nossa jornada deste mês, dizendo o seguinte: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.